título da nossa campanha Elas Têm o Poder, e nós recebemos hoje a doutora Jussara Por Deus, procuradora de Justiça, com a sequência Elas Têm o Poder. Na verdade, nós já estamos na reta final do mês de março, com a programação especial voltada para as mulheres. Um mês completo de entrevistas, homenagens, debates, reportagens, tudo nós fizemos aqui na Difusora. Ainda foi pouco, viu, gente? Então, nós temos parceiros na nossa campanha Elas Têm o Poder. Quero agradecer o apoio da APA Móveis, a empresa Tectoy, Lima Atacadista, os postos Atem e governo do Amazonas. A nossa entrevistada de hoje tem um currículo assim invejável, um currículo de ouro. A doutora Jussara Maria Por Deus e Silva, ela é ouvidora geral e procuradora de Justiça do Ministério Público do Amazonas. Ela é formada em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, 1986. Professora da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Titular da cadeira de Direito Administrativo, onde também é coordenadora do Núcleo de Direito à Cidade do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental. Foi corregedora geral do Ministério Público, após ter sido a mais votada pelo Colégio de Procuradores por 2 mandatos seguidos, bem em 2017, 2018, 2019, 2021. Então, tem experiência na área de direito público, com ênfase em direito constitucional, direito administrativo, direito urbanístico, atuando principalmente nos seguintes temas: improbidade administrativa, poder investigatório, ativismo judicial, licenciamento urbanístico e novo constitucionalismo latino-americano. Devidamente apresentada, mas a homenagem tem que ser com Vivaldi, As 4 Estações, que não pode. Então vocês ouviram que currículo rico. Isso é orgulho para toda a família da doutora, a família amazonense. Para você que está ouvindo o programa no momento, saber que você também pode conseguir. Não desista nunca, essa é a finalidade. Todas podem. Então, eu creio que nós já conseguimos o nosso objetivo. Doutora Jussara Por Deus, muito obrigado pela honra de recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Difusora do Amazonas. Bom dia, Valdir Corrêa, bom dia a todos os ouvintes da Difusora, e é um grande prazer estar aqui, né, nessa emissora tão tradicional e tão respeitada aqui do estado do Amazonas. E bem antiga, como é Vivaldi, As 4 Estações. Gostou? Gostei demais. Muito bom, né? Muito bem. A senhora é muito conhecida no nosso meio jurídico e no ambiente acadêmico por sua capacidade, inteligência e competência. Mas diga para os ouvintes da Difusora, para as nossas amigas que estão nos ouvindo nesse momento, quem é Jussara Por Deus, mulher, esposa, mãe e avó? Bom, eu posso definir que no início da minha carreira, eu assim privilegiei muito o Ministério Público, sacrificando um pouco a família, né? Já que a carreira do Ministério Público, da magistratura, inicia no interior do estado. Hoje, apesar de ter múltiplas funções no Ministério Público, na universidade, no doutorado, eu consegui um equilíbrio maior, né? Você, quando começa, você tem aquele sonho, está muito empolgada, né? Quer fazer tudo pelos cidadãos, pela sociedade, e aos poucos você vai amadurecendo e vai conseguindo equilibrar a vida profissional com a vida aí pessoal, né? Que também hoje você já consegue dividir melhor esse tempo, né? Entre o trabalho e a família. A senhora falou no interior, passou quanto tempo no interior? Como é que é essa vida do interior? Olha, na minha época, nós tivemos, digamos assim, a sorte, né? De entrar um pouco antes da Constituição de 88, e essa Constituição de 88, ela deu inúmeras novas funções ao Ministério Público.
né? Então, o controle externo da atividade policial, toda a parte da cidadania, muitas áreas novas. Então, foram criadas 20 vagas e depois mais 20. Então, eu tive a sorte de ficar menos de um ano no interior. Então, com menos de um ano, eu já vim trabalhar na capital. Muito bem. Doutora Jussara, muitas vezes nós vemos em situações de escolhas entre o nosso trabalho e a nossa vida pessoal. A senhora já passou por situações difíceis em relação a escolhas desse tipo? Com certeza. Naquela época, como eu tenho ido ao interior ultimamente, né, com o projeto Ouvidoria Itinerante, e eu vi que evoluiu muito pouco em relação, né, a 36 anos atrás. Eu vou completar 36 anos de Ministério Público. E, embora eu tenha ficado pouco tempo no interior, eu passei por 3 comarcas, né? E algumas delas a vida era muito precária. Santa Isabel do Rio Negro, você não tinha restaurante, não tinha hotel, não tinha sequer padaria. Então, você tinha restrição alimentar realmente. E eu morava em São Gabriel da Cachoeira e descia com a juíza uma semana por mês, e a gente atendia Santa Isabel também. Mas mesmo em São Gabriel, que tinha banco, tinha padaria, tinha restaurante também, até restrição alimentar nós tínhamos, porque não tinha carne. Ali o rio é de alto risco a navegação, porque é cheio de corredeira, de pedra, então não dá peixe. Então, naquela região você não tem. Então, o que se comia lá era frango e frango. Então, eu passei um tempo da minha vida depois, né, que eu vim para a capital, que eu passei um tempão sem comer frango, que eu não conseguia ver na minha frente. Mas, assim, era muito gratificante, porque essas autoridades significam muito no interior do estado. A presença delas lá perto da população significa muito. Então, o juiz, o promotor, o padre no interior, eles são autoridades, assim, essenciais para o próximo, além do prefeito, obviamente. Mas é muito gratificante esse trabalho que a gente faz lá, porque a gente vê um resultado, a gente vê uma melhoria realmente na vida da população. A senhora tocou nesse assunto do frango, que durante muito tempo eu não queria ver frango de jeito nenhum. Eu lembro que eu passei por uma situação assim, mais ou menos. Eu vou trocar o frango por cenoura. Eu passei por uma cirurgia e todo dia, doutora Jussara, vinha cenoura para mim no hospital. Até hoje, quando eu vejo cenoura, eu me lembro do hospital. Ficou aquilo na minha cabeça. Eu não sou muito chegado a cenoura atualmente, viu? Eu comi cenoura. Muito bem. A senhora já ocupou vários cargos de destaque do Ministério Público. A senhora foi corregedora, a senhora foi membro do Conselho do Ministério Público e recentemente, a doutora Jussara Por Deus foi eleita para mais um, que é o de ouvidora geral do Ministério Público. Como essa experiência de ocupar um cargo pode, esse poder sendo mulher, a senhora carrega esse sentimento de conquista feminina? A senhora carrega? Eu acho que é um sentimento muito mais de gratidão, né? Primeiro por ter tido a oportunidade. Essa semana eu estava pensando nisso, de você exercer uma profissão onde você está fazendo bem para a população. Porque antigamente se via o Ministério Público apenas na área penal, como acusador, como aquele acusador do Tribunal do Júri, né? Das varas criminais. E hoje não, hoje após a Constituição de 88, o Ministério Público é visto muito mais como um defensor da sociedade, dos direitos sociais, individuais indisponíveis, coletivos, difusos. Então, hoje, a atuação do Ministério Público na saúde, na educação, na proteção e defesa do idoso, do deficiente, do consumidor, do meio ambiente, da criança e adolescente, ele é muito mais abrangente, digamos assim, do que a própria
atuação, não que tenham perdido não que a atuação judicial do Ministério Público tenha perdido a sua importância, mas ele passou a ter uma atividade extrajudicial onde ele consegue resolver inúmeros problemas da população sem precisar ir ao Poder Judiciário. Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos entrevistando a Procuradora de Justiça, a doutora Jussara Por Deus, na nossa campanha da Difusora do Amazonas, de homenagem à mulher, elas têm o poder. Doutora Jussara, como a senhora avalia essa presença da mulher nos cargos de poder nas instituições públicas? Fique à vontade. Eu já tive até a oportunidade de pesquisar um pouco o tema e eu vejo que em algumas áreas a sensibilidade da mulher, a determinação, a dedicação, ela é tão importante quanto a competência, porque em algumas áreas isso é muito necessário, né? Tanto que na própria formação hoje do magistrado, do membro do Ministério Público, é importante uma multidisciplinariedade, não é só o direito, mas que tem que ser estudado, tem que ser estudada a sociologia e outras ciências para que você possa entender melhor os problemas sociais. Porque como que alguém vai sugerir, emitir um parecer ou decidir sobre problemas sociais se ele não tiver essa multidisciplinariedade e não tiver sensibilidade aí para, inclusive, mudar muitas vezes aí a jurisprudência, mudar posicionamentos em busca do acesso à justiça e em busca da própria realização da justiça, né? Que precisa aí de você deixar os seus padrões de lado, o seu preconceito, né? O seu pensamento pessoal e você ir para a ciência, realmente para a ciência social e para a sua sensibilidade. E nisso a mulher, ela dá show. A mulher, por isso que há essa indicação, por exemplo, para que na área da Maria da Penha, por exemplo, sejam magistradas mulheres, sejam promotoras mulheres, para que a mulher se sinta à vontade de contar os seus problemas, a mulher se sinta acolhida, né? E a mulher que às vezes ela se sente intimidada de falar assim para um homem. E eu vejo que também a mulher, ela se dedica muito àquilo que ela faz, né? Eu gosto de trabalhar com mulheres, tenho excelentes servidores homens hoje lá na ouvidoria, mas eu gosto muito de trabalhar com mulher por todas essas qualidades que eu acabei de falar. Muito bem, eu sou cercado de mulheres também, tenho 4 filhas, né? Então, é um tema que me apaixona bastante, apesar do avanço em alguns setores, mas ainda existem ainda os cabeçudos da vida que não respeitam os direitos das mulheres e, lamentavelmente, eu sempre digo para o camarada às vezes o seguinte: meu amigo, não faça isso com fulana, porque um dia você tem uma filha e alguém vai querer fazer a mesma coisa com a sua filha, você não vai gostar, não é? Mas cada qual sabe da sua vida. A doutora Jussara Por Deus, hoje a senhora atua como ouvidora do Ministério Público, que exatamente por lá que chegam as várias denúncias, não são poucas, nós sabemos ainda, as reclamações da população. Eu lhe pergunto o seguinte: como é o acompanhamento do Ministério Público em relação às denúncias que envolvem violência contra direito à mulher? Bom, desde a pandemia que as ouvidorias do Ministério Público, elas tiveram um protagonismo muito grande, porque na época daquele isolamento, a ouvidoria, ela funcionava como um canal entre a população e os membros do Ministério Público. Então, às vezes, até mesmo advogados, partes, não conseguiam acesso ao membro do Ministério Público, não conseguia o centro de apoio, a coordenação, e nós funcionamos, inclusive estendemos o nosso horário, que era só das 8 às 14, nós passamos a atender até às 17 horas, por todos os nossos, temos vários canais eletrônicos que, se me permitirem, depois eu gostaria de divulgar, né? E
Lá, a ouvidoria do Ministério Público, ela tem um diferencial em relação às ouvidorias de outros órgãos, porque a dos outros órgãos atendem reclamação só contra seus serviços e seus servidores. Já do Ministério Público, não. Ela não tem limitação temática. Ela recebe todo e qualquer tipo de demanda. Então, direito à saúde, direito à educação, idoso, deficiente, direitos humanos, consumidor, meio ambiente, crime, improbidade, criança e adolescente. Então, todos esses problemas, controle externo da atividade policial, todos esses problemas, eles podem ser trazidos ao Ministério Público. Claro que é uma instituição dedicada aos direitos coletivos lato sensu, que se divide aí em direito difuso, direito coletivo estrito sensu e o individual homogêneo, ou seja, em outras palavras, a gente não atende o interesse particular, o interesse individual. Mas quando se percebe que aquele direito individual está atingindo várias pessoas, a toda uma coletividade, aí a gente é o que o Ministério Público vai realmente aí atuar. E a ouvidoria hoje, ela tem um papel muito importante, porque às vezes o promotor de justiça, naquele dia a dia de audiências, de muitos processos, da própria investigação que ele faz extrajudicial, ele não tem tempo de atender a população. E hoje a ouvidoria faz com excelência esse papel de atendimento da população, tanto de forma pessoal, em 2 endereços aí que nós temos tanto na sede, lá na Procuradoria-Geral de Justiça, na Coronel Teixeira, 7995, como temos a unidade do Aleixo, naquele prédio em frente lá ao Fórum, ao Tribunal Regional Eleitoral, que é na André Araújo, número 23. E além desse atendimento pessoal, esse acolhimento, né? Nós, inclusive, inauguramos a ouvidoria da mulher, agora em 25 de novembro do ano passado, um dia emblemático, que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Nós agora temos esse canal especializado de acolhimento da vítima, de escuta ativa da vítima e de dar um direcionamento. E essa escuta, ela é muito importante, porque você tem que saber o que a vítima quer. Ela quer só uma orientação jurídica, ela quer encaminhamento médico, ela quer um encaminhamento psicológico, ela quer uma casa de acolhimento, porque ela não tem condições de voltar para casa vítima de violência. Então, a gente tem que ouvir o que a vítima quer, né, orientar e dar um direcionamento. Então, lá nós temos vários canais eletrônicos também. Se a pessoa não puder ir pessoalmente ao Ministério Público, nós temos o nosso formulário eletrônico lá na página do Ministério Público, que a página é www.mpam.mp.br, e lá em cima tem um banner rotativo onde você clica e você pode fazer a sua denúncia. Nós recebemos também as denúncias por e-mail, que é atendimento.ouvidoria@mpam.mp.br, e nós temos o atendimento por WhatsApp, que hoje é o número 1, é o canal número 1 de denúncias, pelo WhatsApp, que é o 3655-0745. E por último, ainda temos o atendimento telefônico, que é o 0800 092 0500, e se a pessoa esquecer todos esses, não lembrar de nenhum, vai se lembrar do 100, vai se lembrar do 180 e vai se lembrar do Fala Não PR. vão esquecer não, porque no finzinho nós vamos repetir tudo. Ótimo, então, querida amiga, você tá ouvindo a entrevista, pegue uma canetinha e um papel, daqui a pouco nós vamos repetir todos os assuntos que a doutora Jussara já abordou para vocês. Hoje, na nossa entrevista, Elas Têm um Poder, homenagem da Rádio Difusora do Amazonas, a nossa entrevistada, a doutora Jussara Maria Por Deus e Silva, que é ouvidora geral e procuradora de justiça do Ministério Público do Amazonas. Tudo que ela falou, daqui a pouquinho, vai ter repeteco. Já pegou a caneta? Essa aí não funcionou? A gente aguarda um pouquinho, mas vamos lá. Doutora Jussara, como a senhora avalia
o trabalho do Ministério Público e das forças de segurança em relação à proteção da mulher e dos seus direitos? Funciona? Olha, hoje a mulher tem uma rede de proteção muito grande. Tanto que quando a gente foi criar a ouvidoria da mulher, eu resistia um pouco e dizia, mas nós não temos demanda, porque quando a mulher sofre violência, ela procura logo a delegacia, procura a Maria da Penha, então ela tem vários canais onde ela pode procurar. Então a maioria das demandas de violência contra a mulher que a gente recebe hoje é pelo 100 e 180, que é do Ministério da Mulher e do Ministério dos Direitos Humanos, mas eles encaminham para a ouvidoria do Ministério Público de cada estado. Esse 0800 092 0500 também. Esse 0800 092 0500 é o nosso atendimento. É o Disque Denúncia do Ministério Público, que a gente atende por telefone. A reclamação, ela é gravada para segurança tanto de quem está fazendo, como para a gente também verificar se ela foi registrada ali corretamente. Então, nós temos esse atendimento telefônico. E temos uma novidade. Nós temos um projeto de inclusão daqueles que não têm acesso a smartphone, que não têm acesso à internet, não tem computador. Então, nós temos um contrato com os Correios, que inclui uma carta-resposta com selo pago pelo Ministério Público. Então, essa cartinha-resposta, a pessoa só vai preencher os dados, preencher a sua reclamação, colar e colocar no correio, porque o selo já está pago. Então, mesmo a pessoa que mesmo que não saiba escrever, pode pedir de um conselheiro tutelar, pode pedir de um professor, pode pedir de uma outra pessoa para ajudar, e ali, mesmo sem acesso à internet, ele tem acesso ao Ministério Público. Muito bem. Você pegou a caneta, pegou tudo. Eu vou agora pedir que a doutora Jussara já faça um arremate. Eu queria que a senhora explicasse, pode ficar à vontade, como funciona o projeto Ouvidoria da Mulher e repetir o que nós falamos há pouquinho, como a mulher pode fazer a denúncia. Eu acho que isso aqui é muito importante. Não desista nunca, você que ouve a gente. Fique à vontade. Então, quando a gente pensou em criar a ouvidoria da mulher, nós pensamos, a gente tem que fazer uma coisa diferente, porque a nossa ouvidoria geral aqui já recebe todo tipo de denúncia, inclusive violência ou violência aos direitos da mulher, né? Que não é só violência física, existe um rol de violências que quando a gente mandou fazer nosso material, até o designer disse, palavra se agride, né? Muito. Eu nem sabia que existia todos esses tipos de violência aqui. Então, quando nós criamos, a gente disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Nós temos que fazer um canal especializado, com equipe que faça a escuta ativa, né? Que faça acolhimento da vítima e que dê orientação e direcionamento. E para isso, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Apesar de nós já termos na ouvidoria estagiários de psicologia fazendo atendimento, mesmo assim, no caso de violência, não só contra a mulher, a gente recebe muito caso de violência contra o idoso, muito. Violência contra a criança, adolescente, violência contra deficiente e violência contra outros grupos vulneráveis, como, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Então, é preciso estar equipado com equipe multidisciplinar, com uma psicóloga, com um assistente social, que nos ajude a fazer esse acolhimento e essa orientação e esse direcionamento à vítima de violência. Eu vou lhe fazer uma pergunta, que eu me coloco aqui na situação das pessoas que nos ouvem no momento. Eu sempre fiz programa assim. Eu tenho certeza que muitas amigas gostariam de questionar agora o seguinte: algumas, às vezes, ficam com medo, temerosas, sofrem todo tipo de opressão realmente, de agressividade, você agride até com palavras, é bom deixar isso bem claro. E às vezes, não, eu não vou porque o meu marido é um cara muito importante no estado, uma pessoa muito conhecida, é uma autoridade também, não vai dar em nada. Isso não existe, né? Não existe. Inclusive, nesses casos, como o agressor tem alguma relevância na sociedade, eu atendo pessoalmente.
a vítima. Então, ela recebe todo o acolhimento e, por orientação do Conselho Nacional do Ministério Público, todas as demandas de violência contra a mulher obrigatoriamente são sigilosas. Então, todo o procedimento ele corre de forma sigilosa dentro do Ministério Público. E a gente tem todo um cuidado, mesmo com essas denúncias que vêm do 180, às vezes a gente tem o cuidado de ler toda aquela denúncia, aquele formulário que ela preenche, porque às vezes a vítima é uma pessoa, o agressor é uma pessoa próxima à vítima e continua ameaçando após as agressões, e se a gente não tiver cuidado, às vezes de pedir medidas protetivas, de encaminhar para um projeto que nós temos lá como Recomeçar, que tem psicólogo, que tem assistente social, às vezes a gente pode estar causando um mal maior. Então a gente tem muito cuidado aí com esses casos, né, para que a gente possa realmente proteger a vítima e dar orientação e direcionamento a ela. É bom que as nossas amigas entendam, né, doutora Jussara, ninguém melhor do que a senhora para explicar isso, é uma grande oportunidade nós temos pela difusora, que a agressão, muitas pensam que é só dentro do lar, não é não. Dentro do lar, às vezes, é o seu companheiro, mas você pode ser agredida no seu trabalho, no supermercado, numa casa de eventos, em qualquer lugar. Sim, sim. E você tem que dizer, não, eu vou, não pense que a lei foi feita só para te proteger contra o marido, contra um companheiro que não presta. Às vezes até no trabalho. Também. Né? Temos o assédio moral, que é crime, o assédio moral. O que vem a ser um assédio moral dentro do emprego, por exemplo? Do ambiente de trabalho, seria humilhar, seria diminuir a pessoa, gritar com a pessoa, porque tem pessoas que acham que pode gritar com os outros. Gritar é assédio e assédio é crime. Nós temos casos que nós já recebemos lá de pessoas que ficaram com traumas psicológicos, que ficaram com crise de pânico, que tiveram porque aquelas agressões eram reiteradas no trabalho. Chefes que gritavam com a pessoa todo dia, que humilhava, que desmerecia. Esse chefe, ele que devia se tratar, né? Ele devia ter algum problema psicológico e descontava todos os dias nos seus servidores. Então, nós temos casos gravíssimos, né? De que acontece, que causa traumas imensos e crise de pânico mesmo nas vítimas. Achei muito bom que a senhora falou, porque muitas amigas não sabiam disso, com certeza. Mas meu marido é bom, não sei o que. Não, você pode ser agredida fora do seu lar, principalmente, não é? Então, doutora Jussara, eu acho bom a gente fazer um repeteco de telefones, aonde tem atendimento. E, por favor, doutora Jussara, eu sempre faço isso ao final de toda entrevista. De repente eu penso que perguntei tudo, mas a senhora pode dizer, Valdir, você não me perguntou um assunto que eu gostaria de falar, por gentileza, fique à vontade. Bom, se você tiver qualquer problema nos seus direitos, né, se seus direitos forem violados, seja em que área for, porque nós não temos limitação temática lá no Ministério Público. Mesmo quando não é a nossa atribuição, a gente orienta, diz aonde é que ele deve procurar, né? Se é caso da Defensoria, se é caso do Ministério Público do Trabalho, então, ou se é caso da Defensoria Pública da União, por exemplo, quando são questões ligadas ao INSS. Então, qualquer problema que você tiver nos seus direitos de cidadania, direitos humanos, faça a sua reclamação para a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Amazonas. Você pode nos procurar em 2 endereços presencialmente, das 8 às 14, embora alguns casos a gente faz um trabalho interno até às 17 horas e às vezes a pessoa consegue ser atendida mesmo após as 14 horas. Então, presencialmente, nós temos 2 endereços, que é na Coronel Teixeira 7995, né, que é na Estrada da Ponta Negra, ali entre o Carrefour e o DB. Nós temos outro endereço, outra unidade, na André Araújo 23, ali em frente ao TRE, em frente ali para o lado do fórum, né? E nós temos também os nossos canais, né, telefônicos e eletrônicos.
a forma mais rápida é o formulário eletrônico que existe na nossa página, que ele já tem uma interoperabilidade com o nosso sistema de registro de denúncias. Então, a partir do momento que você preenche aquele formulário, já vai automaticamente a demanda para o nosso sistema, que tá lá na nossa página www.mpam.mp.br. Lá em cima tem um banner rotativo onde você clica lá e você faz a sua denúncia. Inclusive, por meio do formulário eletrônico, você pode fazer denúncia, inclusive, anônima. É claro que tem que ter um mínimo de elemento, né, para bem ser fundamentado, recebido, né? E aí nós temos também o e-mail, que é atendimento.ouvidoria@mpam.mp.br. Temos um canal bastante demandado hoje, que é o WhatsApp, né? No telefone 3655-0745, de segunda a sexta, funciona o WhatsApp, embora a gente receba também no fim de semana, mas dê tratamento nos dias úteis. E ainda temos o nosso telefone, que é o 0800 092 0500, também de segunda a sexta, das 8 às 14, e os nossos canais indiretos, que é o Disque 100 Direitos Humanos e o 180 Central de Atendimento à Mulher, e o Fala BR, que é uma plataforma integrada da ouvidoria, né, e acessa a informação do governo federal. Então, nós temos praticamente 9 canais de recebimento de denúncia, e agora, para aqueles que são excluídos digitalmente, nós temos a nossa cartinha resposta, que nós estamos começando a distribuir, a divulgar, principalmente no interior do estado, onde não se tem acesso, né, à internet, e deixando, inclusive, com os vereadores, para que eles possam levar para as comunidades mais distantes. Doutora Jussara Por Deus, muitíssimo obrigado. A difusora sente-se honrada com a sua presença. Passamos bem olha como a conversa foi tão boa que nós ultrapassamos, fluiu maravilhosamente bem. Se eu achei boa a conversa, imagine as nossas queridas amigas. Muitíssimo obrigado e conte sempre com a Rádio Difusora do Amazonas. Eu que agradeço, né? É muito importante a divulgação, porque muita gente às vezes tem essas questões, essas demandas, e não sabe quem procurar. Então nós estamos à disposição e vamos mandar um material para que vocês fiquem aí com esses canais, para que qualquer problema, pode demanda contar com que a chega gente. Aqui, vocês possam encaminhar. Muito obrigada. Obrigada, a senhora também. Muito bem, então é a sequência do mês da mulher, a nossa campanha Elas Têm o Poder. A nossa entrevistada de hoje, doutora Jussara Maria Por Deus e Silva, que é ouvidora geral e procuradora de justiça do Ministério Público